Eu sei que é muito difícil manter apenas uma análise jurídica sobre esse caso, porque tudo que é discutido nesse campo acaba sendo embolado por argumentos políticos e paixões e essa divisão que o país vive, mas acho importante chamar atenção para essa para esse texto escrito aqui pelo professor Fernando Capês no Conjur. E eu quero debater com vocês, refletir algumas coisas e quero também que vocês se manifestem, o que vocês acham, qual é o argumento jurídico contrário ou a favor. E, enfim, se quiser também colocar argumento político, fica à vontade, você é livre para fazer isso, tá bom? Mas esse texto foi publicado pelo professor Fernando Capês, grande professor, escritor de obras jurídicas, foi procurador de Justiça do Estado de São Paulo, depois se tornou político, né? Também hoje é comunicador, trabalha em uma grande emissora, e ele escreveu e publicou no dia 11 de julho de 2024 esse texto aqui, publicou inclusive lá no grupo de professores do qual eu participo, ele está lá também, e então eu resolvi dar uma lida, gostei, falei, vou compartilhar isso com meus alunos, porque é algo interessante para se analisar juridicamente. A análise dele foi bem técnica, me pareceu aqui, analisando realmente as normas, e eu nunca tinha visto um texto explicando detalhadamente essa situação, e eu acho importante a gente analisar. Ele já começa dizendo que o Bolsonaro não cometeu crime de peculato. Ele parte de três premissas, né? Que o Bolsonaro não cometeu crime de peculato, nem as infrações daí decorrentes de formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro, porque ele entende que, primeiro, não há tipicidade, porque ele analisa as normas, as portarias, etc., que existiam à época, que atribuíam esse tipo de presente como presente personalíssimo, inclusive a forma como foi presenteado o ex-presidente Bolsonaro e a forma como o presidente Lula também já foi presenteado, inclusive com um relógio, né, do ex-presidente francês, Jacques Chirac, né? Então, para ele, então, não existia, na verdade, a norma permitia que ele ficasse com esses bens. Então, esse é o primeiro, né? Pela atipicidade, o fato é atípico, né? Então, ele diz aqui, ó, de acordo com os dispositivos regulamentares, os presentes recebidos integram seu patrimônio privado, uma vez que não foram doados em cerimônia oficial de troca de presentes, que era a norma que existia na época, ele vai explicando isso daqui a pouco no texto, né? Isso se aplica também aos relógios recebidos pelo presidente Lula, doados pelo ex-presidente Jacques Chirac. 2. De acordo com a decisão proferida pelo TCU, os bens personalíssimos pertencentes à pessoa do presidente e não ao acervo público, e a portaria que vigorava à época dos fatos define joias como bens personalíssimos. Então, as joias seriam bens personalíssimos e os bens personalíssimos pertencem à pessoa do presidente, segundo a norma da época. É fato em controvérsia que o ex-presidente não tinha conhecimento desse emaranhado de regras e controvérsias jurídicas, informado por sua assessoria, assim como pelo Departamento de Documentação Histórica, de que os bens se classificavam como de acervo privado, não teve nem podia ter conhecimento de qualquer crime ou irregularidade. Então, a ausência de dolo, e ele interpreta isso como erro de tipo. É, bom, quem sou eu para discutir com o professor Fernando Capês, né? Ele entende que há ausência de dolo, erro de tipo aqui, me parece mais próximo do erro de proibição, né? Uma má interpretação da norma, do alcance da norma. Enfim, ou se a atipicidade, como ele alega na primeira premissa, nem é que se falar em ausência de dolo, porque você não tem dolo do nada, né? Ou seja, o dolo, a ausência de dolo tem que ser para um fato típico, não para um fato atípico, né? Então, se você já analisou que não há adequação típica formal, então você nem analisa se há dolo e culpa, né? Se o sujeito, é, assim, cospe no chão, e eu entendo que isso é um fato atípico, não há sentido analisar se aquilo é dolo ou culpa. Mas me parece que há aqui um erro de proibição. Por exemplo, pode ser tipificado o crime de cuspir no chão e eu não ter exatamente essa noção, a interpretação dessa norma, o alcance dessa norma, isso está mais próximo do erro de proibição. Mas, de qualquer forma, entende aqui que não há responsabilidade criminal por parte do presidente. E aí ele vai descrevendo aqui essas normas, que são interessantes, porque é uma coisa muito específica, né? Inclusive, existe um gabinete, né? O chamado GAD, né? Gabinete de Documentação, Gabinete, alguma coisa de documentação histórica, né? E esse gabinete, que são servidores de carreira, que estão ali na presidência da República por vários anos, né? Eles informaram que esses presentes eram personalíssimos, né? Enfim, ele vai descrevendo tudo isso aqui e chega a essa conclusão. Eu acho interessante essa leitura, tá? Eu sei que é um debate também político, é um debate
que se a gente fizer análise somente, se a gente fizer análise somente do aspecto jurídico aqui, é impossível, né? Enfim, então ele vai analisando, eu acho que é interessante você dar uma olhada. E ele conclui aqui, depois de analisar todas essas normas, pela ausência de dolo. Eu volto a dizer, para mim, se o fato é atípico, como ele considerou aqui, não há nem que se falar em dolo ou culpa, mas considerando que o fato seria típico, né, me parece mais próximo do erro de proibição, ele interpreta como erro de tipo. Então ele chega, a conclusão é óbvia, se não se sabia que os bens eram públicos, não se pode ter querido deles se apropriar. Logo, não houve peculato doloso. O erro foi inevitável, já que até hoje não existe regra definindo se tais bens são públicos ou privados. Com isso, não há crime. Mas ainda que tal erro pudesse ser evitado, restaria somente a forma culposa, ou seja, Bolsonaro teria agido com imprudência. Isso não ocorreu, pois foi toda a sua assessoria e órgãos oficiais que lhe informaram serem os presentes de seu acervo privado. Mas, mesmo assim, incorreria no peculato culposo previsto no artigo 312, parágrafo 2º do CP, o qual tem a pena máxima abstratamente prevista de 1 ano de detenção, prescreve em 3 anos e no qual a reparação do dano até a sentença recorrível extingue a punibilidade. Não haverá, neste caso, organização criminosa nem lavagem de dinheiro, a qual pressupõe o reconhecimento de natureza pública do bem alienado. O fato mais preocupante de todos, de todo esse contorcionismo jurídico, para dar vazão agora, já em disfarçada perseguição contra o ex-presidente, aqui nas palavras dele, né, encontra-se novamente na adoção do método da Lava Jato, de sistemática violação das regras de direito material e processual, resultando em dispêndio de energia, tempo e dinheiro público para investigações, as quais, superado o momento de revanchismo e polarização, acabam consideradas nulas e abusivas. Muito bem, então é isso, né? Ele coloca aqui, inclusive, as referências dele, a não ser na análise jurídica aqui, né? Que ele, enfim, ele pode estar certo em relação ao erro de tipo, mas me parece que há uma ideia de que se o fato é atípico, há uma tipicidade formal, não há que se falar em dolo ou culpa, como eu falei aqui. De qualquer forma, o que você acha, juridicamente, por que deve haver responsabilidade penal? Comente aqui, eu quero saber, vamos gerar debate, isso é importante também, tá? Essa é a posição do professor Fernando Capês. Eu, sinceramente, não conhecia todas essas normas, todas essas portarias, mas, considerando as informações que ele apresentou aqui, eu tendo a concordar com ele em relação à conclusão final, não em relação à análise meio, né, que ele entende que é erro de tipo, eu entendo que, se for o caso, é erro de proibição, mas, de qualquer forma, ao afastamento da responsabilidade criminal. É isso, pessoal. Um abraço.